Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula é referente ao trabalho remoto, tá? De acordo com o que foi previsto, né, no plano de ensino que está no SIC, tá? A atividade, tudo que vocês terão que fazer para esse trabalho remoto, eu vou explicar com detalhes aqui nessa videoaula, tá? Então, basicamente, vocês vão fazer mais um experimentozinho em casa, tá? Que é para obter o momento de inércia, tá? Agora de um pêndulo físico, tá? Diferente do que vocês já fizeram, que foi de um pêndulo simples, né? Utilizando moedas, beleza? Então, quais seriam os objetivos deste experimento, tá? É estudar o movimento do pêndulo, tá? E obter o momento de inércia, tá? Agora, ó, que eu coloquei em negrito aqui é o que é diferente do que vocês fizeram anteriormente, tá? Que foi o pêndulo simples. Então, agora o momento de inércia de um corpo rígido, tá? E não mais de um ponto, né? Rotacionando em torno de um ponto fixo qualquer, tá? Estudar o conceito do movimento harmônico simples, tá? O MHS, tá? E momento de inércia, tá? Então isso aqui é basicamente a mesma coisa do que foi feito já anteriormente, tanto é que eu não vou repetir toda aquela parte conceitual, tá? Eu vou deixar lá no campus virtual o link do vídeo anterior, tá? Para que vocês, se quiserem rever, tá? Para relembrar os conceitos, tá? As equações do MHS para o pêndulo simples ou pêndulo físico, que é a mesma, tá? Podem acessar, tá? Estudar a teoria dos eixos paralelos, tá? Isso aí é interessante nesse caso, que agora a gente vai poder aplicar, né? Que antes a gente fez o momento de inércia de um ponto, né? Agora é o momento de inércia de um corpo rígido. Então a gente vai poder aplicar a teoria dos eixos paralelos, tá? Comparar o momento de inércia teórico e experimental, tá? E agora é interessante que o momento de inércia teórico ele vai ser utilizado, vai ser obtido utilizando teoria dos eixos paralelos, né? E não é um momento teórico de um ponto só rotacionando em torno de um outro ponto. Agora é um momento de inércia de um corpo rígido como um todo, tá? E como sempre, né, pessoal, obter todas as incertezas por propagação de erro, tá? Então, quais materiais que a gente vai utilizar para essa prática que a gente vai fazer em nossas casas? Um cronômetro, tá? Pode utilizar o celular para o cronômetro, tá? Como vocês já utilizaram para o que é pêndulo simples, tá? Uma régua, tá? Para medir as distâncias, tá? As dimensões do objeto, tá? Um palitinho de churrasco, tá? Uma varetinha, tá? Qualquer coisa, tá? Coloquei aqui o equivalente, tá? Vou explicar direitinho, mostrar foto para vocês para que vai servir isso, tá? Pedaço de papel, fita adesiva, tá? E um pacote de bolacha, tá? Ou biscoito, do jeito que vocês preferirem aí, tá? De qualquer formato, tá? Que esse vai ser o nosso objeto, o corpo rígido, tá? Então aqui eu fiz esse experimento aqui em casa, obviamente, para testar, para ver que realmente é viável, né, e dá certo, tá? Utilizei 2 pacotes de biscoito de geometrias distintas, tá? Utilizei esse aqui, ó, a geometria dele é retangular, tá? Ou seja, é um paralelepípedo, né? E essa outra aqui tem a geometria circular, ou seja, é um cilindro, tá? E o porquê de utilizar pacote de biscoito, pessoal? Primeiro porque ele possui uma geometria simétrica, e o outro motivo, porque a gente precisa da massa desses objetos, tá? E então no próprio pacote fala, né, a massa, né, por exemplo. Então, esse cilindro aqui possui 141 gramas e esse outro retangular aqui, que é um paralelepípedo, possui 170 gramas, tá? Então, este é o motivo da gente utilizar pacote de biscoito. Por ter geometria simétrica, né? Que é fácil da gente calcular ao momento de inércia teórico, tá? Que dependendo da geometria é praticamente impossível fazer o cálculo teórico, tá? Então vamos supor que se a gente estiver utilizando um pote de shampoo que tem um formato todo estranho, né? Como é que a gente vai calcular o momento de inércia teórico? Praticamente impossível, né? Integrar aquela geometria louca, né? Então, geometrias simétricas, né? Nos facilitam isso, tá?
Então, a primeira coisa é ter esses pacotes de biscoito aí em mãos, tá? E aí eu passei um papel em torno desses pacotes, né? Só para não induzir a vocês também. Esse vídeo vai ficar público, né? Para não deixar expor nenhuma marca, tá? Mas qualquer uma funciona, tá, pessoal? A gente vai precisar de uma fita, tá? Fita crepe ou fita adesiva qualquer, tá? Fazer um rolinho de papel, tá? Esse rolinho de papel, pessoal, é onde o objeto vai rotacionar, tá? Então eu fiz um rolinho de papel, como vocês estão vendo aqui, e passei a fita para ele ficar mais fechadinho, tá? Para ele não abrir, tá? Passei a fita, então ele ficou desse jeito aqui. É um canudo, né? Fiz um canudinho de papel. Esse canudo aqui eu fixei ele na parte superior dos pacotes de bolacha, tá? Então, no caso do pacote retangular, eu fixei ele dessa forma aqui. No pacote cilíndrico, eu fixei aqui bem no centro dele, tá? E aí agora tá pronto o meu experimento, basta eu fixar um palito. Então, olha só, pessoal, para isso que serve o palito. Eu fixei o palitozinho aqui num cantinho da mesa, tá? Ou de uma escrivaninha, tá? Para que eu possa fixar o meu pacote de biscoito, tá? Que vai ser o meu corpo rígido, para colocar ele para oscilar, tá? Eu tentei, pessoal, fazer isso com uma linha também, tá? Mas o problema da linha é que a linha como um todo vai oscilar junto, tá? Então vai me acarretar de erros muito grandes no meu experimento, tá? Então o ideal é colocar algo rígido, tá? Depois que eu pensei, parei para pensar um pouco, pessoal, que algo muito simples que todos vocês têm em casa pode ser utilizado também, tá? Que é um lápis, tá? Ou caneta. O diâmetro é um pouquinho maior, mas basta fazer o tubinho aqui de papel também mais largo, né? Então façam um tubinho mais largo, de modo que caiba uma caneta ou um lápis, tá? Aí basta fixar um lápis aqui, que talvez vocês possam não conseguir encontrar, né? Um varetinha desse tipo aí, tá? Então podem fazer com lápis ou caneta também, tá? Importante que seja uma haste fixa, tá? Rígida, beleza? Daí, só montar o experimento. Coloca o pacote de biscoito lá na hastezinha, tá? E a gente vai colocar ele para oscilar, tá? Exatamente da mesma forma que foi feito o experimento de pêndulo simples, beleza? Primeira coisa que a gente vai obter é a massa, e a massa vem direto no pacote, tá? Então, nesse caso aqui, o meu objeto cilíndrico tem a massa de 141 gramas, tá? Então eu anotei aqui no papel, tá? Depois, segunda coisa que eu preciso anotar, o comprimento desse objeto, tá? Peguei uma régua e medi 20,5 centímetros, tá? Agora eu vou precisar dessa distância também, pessoal, que é a distância de onde o objeto está rotacionando até o centro de massa, tá? Como a geometria é simétrica, pessoal, o centro de massa desse meu objeto é bem no centro dele, tá? Ou seja, bem na metade. Então o D, na realidade, aqui é o comprimento dividido por 2, né? Basta eu dividir o comprimento por 2, eu tenho essa distância D aqui, tá? Então essa distância D, coloque em mente isso, a distância D é a distância de onde o objeto está rotacionando até o centro de massa, tá? Ou seja, neste caso específico, é a metade do comprimento, tá? Depois eu vou obter os períodos, tá? Então eu deixei oscilando 5 vezes, tá? Da mesma forma com que foi feito com as moedas, tá? Então, olha só, soltei a bolinha aqui, ela foi e voltou uma vez, voltou de novo, duas e assim por diante, tá? Voltou de novo, três, deixem ela ir e voltar 5 vezes, meçam o tempo com o cronômetro, tá? O celular. E aí obtém esse tempo, eu obtive 3,63 segundos, é bem rapidinho, tá? Para 5 oscilações. Aí depois eu dividi esse valor por 5, eu tenho um período de apenas uma oscilação, tá? Por que 5 oscilações, pessoal? Mais uma vez, repetindo, né? Já foi dito na videoaula do pêndulo simples. Para diminuir erros, tá? Se você for medir apenas uma oscilação, ela é tão rápida, ó, 0,70
3 segundos, que você vai embutir um erro muito grande nessa medida, tá? Então deixa oscilar 5 vezes, tá? 5 vezes é um número bom, tá? Não pode exagerar também, deixar oscilar 10 vezes, porque o atrito entre o ponto de giro, tá? E o papelzinho é muito grande, tá? Então pode também prejudicar os dados, tá? Então, uma vez obtido agora o período, agora eu posso calcular o momento de inércia desse meu corpo rígido cilíndrico, tá? Então, momento de inércia experimental, lembrando, tá? Então, não vou deduzir mais uma vez de onde veio essa fórmula do momento de inércia. Quem quiser podem ir no link da videoaula de pêndulo simples, tá? Que lá eu explico com detalhe de onde surgiu essa equação, tá? Então, o momento de inércia experimental é igual ao período ao quadrado, tá? Vezes o D, tá? Onde o D, pessoal, é a distância entre o ponto de giro até o centro de massa, vezes a massa, vezes a gravidade, dividido por 2π ao quadrado, tá? Tanto o 2 quanto o π estão ao quadrado, beleza? Fazendo esse cálculo aí, pessoal, na calculadora, eu obtive esse experimental 0,0020 quilogramas metro ao quadrado, tá? Nunca se esqueçam das unidades, tá? Unidade do momento de inércia é a unidade da massa vezes a unidade da distância ao quadrado, tá? Para o pacote de bolacha retangular, pessoal, eu fiz a mesma coisa, a massa é um pouquinho diferente, 170 gramas, tá? O comprimento 21 centímetros, tá? Fiz a medida também de 5 oscilações, deu um valor bem parecido, tá? Obviamente que o momento de inércia desses objetos é parecido, porque a massa é parecida, a geometria é um pouquinho diferente só, tá? Então o momento de inércia deu bem parecido com um objeto cilíndrico anterior, tá? Deu 0,0025 kg metro ao quadrado, beleza? Aí agora vamos comparar esses valores experimentais com os valores teóricos, tá? Como é que se calcula o momento de inércia teórico de um objeto qualquer, tá? Vamos supor, esse quadrado, tá? Ele vai estar rotacionando em torno desse eixo aqui, tá? Conforme mostra essa setinha vermelha aqui. Como que eu calculo o momento de inércia desse objeto rotacionando em torno desse eixo, tá? O momento de inércia teórico, ele nada mais é do que a soma de todas as componentes de massa desse objeto em relação à distância ao quadrado com que ele está do centro do eixo que ele está rotacionando, tá? Então tem um somatório, tá? De todos os componentes de massa MI, que eu chamei de MI aqui, tá? Cada quadradinho desse, vezes a distância com que esse objeto está do eixo de rotação ao quadrado, tá? Então, quanto mais distante esse componente de massa estiver, muito maior será o meu momento de inércia, porque a distância R ela está elevada ao quadrado, tá? Então, eu posso aplicar limite, né, nessa meu somatório, fazer com que essas massas sejam massas bem pequenininhas, né? Então, se eu aplicar o limite naquela minha equação anterior, eu transformo um somatório em uma integral, né? Agora eu tenho uma soma contínua, né, de todos os elementos de massa dm do meu objeto, tá? Que estão distantes r em relação ao eixo de rotação, tá? Então, se eu efetuar essa integral, se eu resolver essa integral r ao quadrado dm para qualquer objeto, eu consigo calcular o momento de inércia teórico, tá? Vocês estão fazendo isso, né, em física B, vocês sabem que é uma tarefa matemática, né? Não é nem física mais, né? É 100% matemática de resolução de integral, né? Que às vezes é muito difícil, né? Vocês vão se lembrar disso, que dependendo da geometria do objeto, essa tarefa ela é simplesmente impossível, né? Se ela tiver uma geometria um pouquinho mais sofisticada, essa integral já é praticamente impossível de ser resolvida, tá? Então, por isso que a gente pegou objetos que possuem geometrias já bem conhecidas, tá? Eu não vou exigir que vocês calculem, façam as integrais, desenvolvam as integrais, tá? Tudo isso tem tabelado já, se você digitar no Google, né? O momento de inércia de um cilindro, de uma barra cilíndrica, tá? Vocês vão encontrar esse momento de inércia já tabelado, tá? Na física teórica, física B, você já
treinaram bastante o cálculo dessas integrais, então por isso que eu não vou exigir aqui mais uma vez. Essa disciplina é uma disciplina prática, né? Então é interessante aqui a gente fazer experimento, obter dados experimentais, comparar com dados teóricos, né? Incluindo suas incertezas e erros, né? Então não cabe a nós ficar fazendo cálculo de integral aqui, tá? Então, no caso da bolacha, do pacote de bolacha cilíndrico, pessoal, eu vou precisar fazer duas medidas. Eu preciso saber o raio, tá? Desse pacote. Então, a forma melhor de encontrar o raio é medir o diâmetro, tá? Mede o diâmetro e divide por 2. Eu tenho o raio, tá? E o comprimento, que eu já tinha medido anteriormente, tá? O momento de inércia dessa haste cilíndrica, pessoal, rotacionando em torno do centro de massa, ele é dado por essa equação aqui, tá? Eu peguei na internet, tá? I do centro de massa, então coloquei ICM, que significa I do centro de massa, ele é igual a 1/4 de mr ao quadrado, onde r é o raio, tá? Mais 1 sobre 12 mc ao quadrado. M é a massa e c é o comprimento, tá, da haste, tá? Este, pessoal, é o momento de inércia do centro da barra rotacionando em torno do centro de massa, tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, mas o momento de inércia que a gente encontrou experimentalmente não é o momento de inércia da barra cilíndrica rotacionando em torno do centro de massa. O objeto estava rotacionando em torno de um eixo no fim no final ou no início, né, do cilindro, né, como estou mostrando aqui na foto mais uma vez, tá? Então, qual que é esse momento de inércia agora? Coloquei até uma interrogação aqui. É aí que vai entrar, pessoal, o teorema dos eixos paralelos, tá? Então, se eu conheço o momento de inércia que foi calculado através de uma integral, se eu conheço o momento de inércia do centro de massa de qualquer objeto, tá? Eu posso utilizar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia de um outro eixo, tá? Esse eixo, ele obrigatoriamente tem que ser paralelo, por isso que chama teorema dos eixos paralelos. Esse eixo tem que ser paralelo ao eixo rotacional do I do centro de massa, tá? Então esse eixo praticamente somente se deslocou aqui para a extremidade do meu objeto cilíndrico, tá? Então agora o momento de inércia que eu chamei de I teórico, tá? Ele nada mais é do que o I, é um somatório, né? Ele vai somar o I do centro de massa, que é esse aqui, tá? Com md ao quadrado, tá? Onde d é a distância que foi deslocado o eixo, tá? Então, recapitulando mais uma vez aqui, só para que vocês fique claro para vocês. O I do centro de massa é esse aqui, tá? Que foi calculado através de uma integral que eu peguei na internet, tá? Não resolvi a integral. O I do centro de massa é esse aqui, tá? Se eu quiser agora saber o momento de inércia teórico, que é do mesmo eixo deslocado D até a extremidade, eu tenho que esse I teórico ele é igual ao I do centro de massa mais md ao quadrado, onde o D é este deslocamento desse eixo aqui, tá? O eixo tem que estar no mesmo centro, na parte central do objeto cilíndrico, tá? Ou seja, o I teórico vai ser 1/4 de mr ao quadrado mais 1/12 avos de mc ao quadrado mais md ao quadrado, tá? Onde o d é essa distância aqui, tá? No nosso caso, pessoal, o d é exatamente a metade de C, né? Porque eu coloquei o objeto para rotacionar em uma das extremidades, certo? Então o D vai ser metade de C, tá? Talvez um pouquinho mais, porque o tubinho saiu para fora, né, do objeto, então às vezes, sei lá, meio centímetro a mais por o tubinho estar para fora do objeto, né? Ele não está exatamente rotacionando na extremidade do objeto cilíndrico, ele está rotacionando um pouquinho para fora, né? Talvez no meu caso eu medi, deu 0,5 centímetros para fora do objeto, tá? Então isso pode ser levado em consideração também, beleza? Então o momento de inércia teórico para o cilindro, quem utilizar pacotes de bolacha e cilindro, é este aqui, tá? Quem utilizar um pacote de bolacha retangulares, tá? Ou seja, paralelepípedo, aí é a mesma coisa. O momento de inércia do centro de massa é esse aqui, tá? 1/12 avos
da massa que multiplica L ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Onde L é a largura do pacote, tá? E C é o comprimento, tá? A espessura não foi levada em consideração, pessoal, porque esse objeto aqui, as dimensões de espessura, ela já não é tão grande quanto o comprimento, então praticamente não faz muita diferença considerar ela, tá? Então aqui mais uma vez a gente utiliza o teorema dos eixos paralelos para deduzir que o momento de inércia teórico é o I do centro de massa, que é esse aqui, mais md ao quadrado, tá? De novo, o D é o deslocamento do eixo do I do centro de massa até a extremidade, tá? Ou seja, C dividido por 2, beleza? Então, o I do teórico para pacotes de bolacha retangulares, tá? Ou quadrados também, tá, pessoal? Se for uma bolacha daquele tipo água e sal, que é quadradinha, também funciona do mesmo jeito, tá? Então, o I teórico 1 sobre 12, M que multiplica L ao quadrado mais C ao quadrado mais MD quadrado, beleza? A equação é essa aqui do I teórico, tá? Dos exemplos que eu fiz aqui em casa, pessoal, para que vocês vejam, observem que deu muito certo. O I experimental do pacote de bolacha cilíndrico deu 0,0020 quilograma vezes metro ao quadrado. E o I teórico, utilizando aquela equação que eu mostrei para vocês, deu 0,0021. Ou seja, valores muito próximos, né? Está bem legal, tá? A incerteza também deu valores pequenos, tá? Eu não estou mostrando aqui, mas por propagação de erros deu valores pequenos. Eu calculei, pessoal, as incertezas utilizando um programinha, tá? E quem quiser pode utilizar o Excel, tá? Façam a dedução das derivadas da equação de propagação, né? E depois, se quiser, para facilitar os cálculos, podem utilizar o Excel ou algum programinha, quem tiver conhecimento em programação, para facilitar, né? Porque é muita variável, né? E no caso do pacote de bolacha retangular, pessoal, no paralelepípedo, né? O momento de inércia experimental deu esse aqui, 0,0025, tá? E o teórico 0,0027, beleza? Então, valores muito bons, tá? Então, voltando ao momento, às incertezas, né, por propagação de erro, no caso, o momento de inércia do cilindro, tá? Que é esse aqui, vocês vão ter que derivar agora, pessoal, em relação a 4 parâmetros, tá? Vocês vão ter que derivar em relação à massa, né? A distância D, tá? Essa aqui vocês já tinham feito anteriormente, né? Para o pêndulo simples da moeda, derivada em relação à massa em relação a D, elas estão aqui, tá? E a massa está aqui e aqui também, tá? E a derivada em relação a R e a C, tá? O R aparece aqui, o C aparece aqui. Pessoal, derivada de função polinomial, né? Somatório de funções polinomiais, muito simples, né? Muito tranquilo essas derivadas, tá? E para o momento de inércia experimental, pessoal, é exatamente a mesma coisa que vocês já fizeram, né? Da derivada dessa expressão aqui, tá? Em relação a cada termo, a massa, a D, a G e a T. Lembrando, pessoal, que esse D aqui, do momento de inércia experimental, é exatamente o mesmo desse D aqui, tá? Por isso que eu não mudei. É o D, que é a distância de onde o objeto está rotacionando até o centro de massa deste objeto, tá? Isso para o cilindro, tá? Para o paralelepípedo, vocês vão utilizar essa equação aqui, tá? A derivada também em relação a 4 termos, tá? Do I teórico, beleza? Então, em relação a M, em relação a D, em relação a L e em relação a C, tá? E o do momento de inércia experimental é a mesma coisa, tá? Pessoal, aí agora vocês vão me perguntar, professor, eu preciso fazer com 2 tipos de geometria diferentes? Não, tá? Apenas uma. Beleza, pessoal? Eu fiz 2 só para testar que todas elas dão certo, mas vocês vão escolher apenas uma, tá? Então vamos ao modelozinho da atividade, pessoal. Vocês vão o modelo que eu vou deixar disponível para vocês é isso aqui, tá? Então vocês vão, como já estão acostumados, vocês vão colocar o nome, a turma, a data, tá? Eu coloco sempre uma observação, ó, nunca se esqueça das unidades de medida, tá? A incerteza também tem unidade de medida, tá? Aí aqui vocês vão tirar uma fotografia, pessoal, dos objetos utilizados no experimento, tá?
ou no pêndulo montado, como eu fiz, tá? E colar aqui abaixo, tá? Nesse documento que eu vou deixar disponível para vocês. Pessoal, um detalhe importante aqui é a fotografia real dos objetos que vocês utilizaram, tá? De preferência montado, tá? Porque tem gente que coloca fotografia de objetos tirados da internet, né? Vai lá, digita no Google pacote de bolacha, aí copia essa imagem retirada da internet e cola aqui, tá? Eu não quero isso, tá, pessoal? Eu não quero fotos retiradas da internet, eu quero fotos reais, tá? De preferência do experimento montado, tá? Que vocês montaram na casa de vocês, beleza? Então tá, então vamos para frente. Aí eu tenho uma tabelinha, tá? Nesse modelo, essa tabelinha, pessoal, vocês não se esqueçam das unidades, tá? Coloque todas as unidades em todas as grandezas que vocês preencherem, tá? Então tá aqui D, M, T, C, R, E, espessura, L, largura, R é o raio, C é o comprimento, tá? Para o pacote que vocês estiverem utilizando, tá? Seja ele cilíndrico ou retangular, tá? Normalmente essas formas aí só, né? Cilíndrica ou paralelepípedo, né? Aí depois o I experimental com sua incerteza e o I teórico com sua incerteza, tá? Daí, pessoal, como sempre, né? Sempre coloquem os cálculos, tá? Do momento de inércia e de suas incertezas aqui embaixo, tá? Aí para o cálculo, pessoal, mais uma vez frisando, vocês podem ficar à vontade. Quem quiser fazer o cálculo na mão, no papel, fiquem à vontade. Tira a foto, né? Escaneia depois ou tire uma foto e inclua os cálculos feitos à mão aqui, tá? Quem quiser fazer diretamente aqui no software, no Word, né, ou algum software equivalente, podem fazer também, sem problema algum, tá? Importante que tenha todos os cálculos, tá? Vocês deixem todos os cálculos, tá? E o mais importante, pessoal, observei que algumas pessoas fizeram. Para as propagações de erro, deixa a equação com as derivadas, tá? Beleza? A equação geral que eu peço para que vocês deixem não é essa aqui não, tá? Essa aqui, ó, não foi feita a derivada ainda, tá? Olha só, aqui eu estou indicando que eu vou ter que fazer a derivada da função y experimental em relação à massa, tá? Então, o que que é? O que que dá o resultado dessa derivada dessa função y, que é essa aqui em relação à massa? É isso que eu quero saber, tá? Deixem ela num cantinho aí, tá? Para que eu saiba que vocês fizeram, realizar essa derivada e conseguiram obter o resultado da derivada satisfatório, tá bom? Então é isso que eu peço para que vocês façam. Deixar explícito a equação geral, tá? Com as derivadas de cada termo aí num cantinho para que eu possa conferir se deu, se está certo, tá bom? E por último, pessoal, para finalizar, vocês vão fazer uma breve discussão, tá? Sobre a comparação do momento inércio e de inércia teórico, tá? Que vai ser calculado através do teorema dos eixos paralelos com o experimental, tá? Com suas devidas incertezas calculadas por propagação de erros, tá? Podem escrever aí poucas linhas, tá? Umas 6, 7 linhas já é suficiente, tá bom, pessoal? Por último, pessoal, eu gostaria de pedir para que vocês não deixem para fazer isso de última hora. Tentem fazer o mais breve possível, o mais cedo possível, tá? Para evitar qualquer tipo de problema, né? Se tiverem qualquer problema, meu e-mail é esse aqui, que está aqui logo abaixo, tá? flavio.marques@ufo.br. Pode entrar em contato comigo, beleza? Não deixem para a última hora, porque se eventualmente surgir qualquer problema, se vocês tiverem começado antes, vocês vão conseguir resolver, tá? Se deixar para a última hora vai ficar bem complicado, tá? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos até a próxima atividade, tá? Até!